Glórias a Deus. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículos 20 e 21. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Uma rápida reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Aqueles que encontraram dizem amém. Diz assim a palavra de Deus: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Glórias a Deus por esses dois versículos lidos. E olhando aqui esses dois versículos, temos tantas coisas boas, maravilhosas para se extrair deles, né? Isso para a glória do Senhor. Mas eu gostaria de trazer esta palavra subordinada ao tema: o Senhor Deus deve estar presente em todo o ciclo da vida humana. Vou repetir para você memorizar. O Senhor Deus deve estar presente em todo o ciclo da vida humana. Tá certo? Quando a gente fala em ciclo da vida humana, todos nós temos uma consciência do que seja isso: o nascer, o ser criança, adolescente, jovens, adultos, terceira idade e morte. Se a morte não intervir em nenhum desses momentos do ciclo da vida, a ideia geral é que na velhice é que a morte vai alcançar. Se acontecer algum imprevisto, aí alguns morrem ainda criança, outros infelizmente nem nascem, pois sofrem a violação chamada aborto, é isso? Outros por um aborto indesejável, também tem isso. Outros quando adolescente, quando jovens, ou na fase adulta, quando a morte intervém em um desses ciclos. Mas se não houver essa intervenção, o ciclo da vida humana é do seu nascimento até o final da sua velhice. E Paulo, escrevendo aqui para a gente, ele vai dizer, né, foi o que nos inspirou a pensar nessa doutrina, nessa palavra, nesse ensinamento, em dizer, quando Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança. Perceba que ele tem expectação e esperança. Aí ele diz: de que em nada serei confundido. Nada vou ser confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora, tempo presente, né? Tanto agora, tempo presente, como sempre, ação continuada, uma ação contínua, engrandecido no meu corpo. O meio pelo qual Cristo seria engrandecido seria o seu próprio corpo. O corpo de quem? De Paulo. Seja, aí Paulo diz, seja pela vida, seja pela morte. Os dois extremos, o nascimento e a morte. A vida
e a morte. São os dois extremos que nós temos. Aí Paulo conclui esse raciocínio dizendo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. E o que leva Paulo a ter essa consciência? E eu quero exatamente refletir com você sobre esses pontos. Que Deus está presente em todo o ciclo da vida humana. Para isso, vamos folhear a Bíblia, como a gente sempre faz, não é isso? Vamos ver aqui o que o salmista vai dizer para a gente no Salmo Jeremias. Vamos começar por Jeremias. Vamos ver o que é que Jeremias diz no capítulo 1, no versículo de número 15. Jeremias, capítulo 1, e o versículo de número 15. Glórias a Deus por isto. Isso pode ler, aquele que achou pode ler sem problema algum. Isso. Aí você apaga o 15 e lê o 5. É o 5. 1 e 5 de Jeremias. Aí mesmo. Olha só, irmãos, o que o profeta Jeremias está dizendo. Antes que eu te formasse, Deus dizendo ao profeta Jeremias, antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. Antes mesmo de Jeremias ser formado, Deus já está dizendo para ele que o conhecia. Antes de Jeremias ser gerado no ventre da mãe dele, Deus está dizendo: eu já te conhecia. Glória a Deus, aleluia. O salmista, no Salmo de número 139, o versículo 16, ele vai dizer para nós que ainda ele uniforme, Deus o via. Vamos ler aí, Salmo 139, versículo 16. Veja que Jeremias está dizendo que antes que fosse formado, o Senhor já o conhecia, e agora o salmista vai dizer que ele, ainda sendo um embrião, Deus já estava ali contemplando. Salmo 139, quem lê? Vamos lá? Como a gente sempre faz, os irmãos participando. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluia, irmãos. Que coisa tremenda o salmista revela para nós aqui, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Glórias a Deus. E ele foi sendo escrito dia a dia, como ia sendo formado. Eu comentava hoje com a Edileide sobre essa mensagem para hoje à noite. Eu dizia que depois da concepção, né, depois que a mulher concebe, se diz que é tamanho de uma ponta, né, de uma cabeça de um alfinete ali. Deus está dizendo isso aqui para o salmista, que ele, nessa situação, Deus já o contemplava, e ele foi sendo formado, porque durante a gestação ele vai sendo formado, né? Ele vai recebendo o formato do corpo, ele ainda informe, sem esse formato, Deus já olhava para ele. Aleluia. Deus já olhava para nós, Deus já nos conhecia. Jeremias diz: antes de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. Agora o salmista diz: eu ainda uniforme, eu ainda não tinha forma, e o Senhor já olhava para mim.
Aleluia, que coisa maravilhosa. Deus deve estar presente, irmão, em todo o ciclo da vida humana. Eu glorifico a Deus porque não existe vida humana sem Deus. Pode procurar e pode fazer o que fizer, só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Só Deus tira a vida e só Deus dá a vida, só Deus forma a vida, e a gente glorifica a Deus por isto. Aí a criança nasce, né, isso 9 meses, é tanto que eu estava comentando com ela também isso, dizendo, olha, os japoneses, não me foge, algo que eu li um tempo em um livro, que os japoneses, ele começa a contar a idade da pessoa desde o ventre da mãe. Quando ela nasce, que ela completa 3 meses de nascida, é o primeiro ano dela, que os 9 meses da criança lá no ventre, é uma vida que está ali, é tempo que vai se contando, e eles contam isso aí. Nós brasileiros, né, aqui, nós contamos depois do nascimento, né? Quando nasce, a gente começa a contar o tempo de vida, mas se você quiser, pode acrescentar aos seus dias aí mais 9 meses, né, para a glória de Deus, né, porque desde de você ser gerado, Deus já estava te contemplando, Deus já estava olhando para você, aleluia. Você, é tanto que o bebê, ele dorme, né, no ventre da mãe, não é isso? Ele dorme, quando a mãe se aquieta, ele acorda, não é assim? Quando a mãe está agitada, lavando roupa e corre para lá, ela aproveita e vai dormir, porque o balançadozinho, né? Ela dá maior valorzinho dentro daquela linha lá, só vai dormir. Aí quando a mãe cega para dormir, o que é que ele faz? Acordei. Aí começa a chutar e a mãe não consegue dormir de noite, é aquele negócio maravilhoso, né? Que só vocês mulheres sabem. Glórias a Deus por isto, né? E Deus, no seu poder, na sua glória todo, vê, não é isso? A criança lá no ventre, contempla e olha para a glória de Deus. Aí nasce, no tempo de criança, Deus deve estar presente, sim ou não? O que é que diz em Provérbios capítulo 22, versículo 6? Qual a orientação que nós temos aí? Vamos lá, quem é que vai ser o próximo a ler? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Olha só, vamos lá. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Quem lê? Instrui a criança no caminho que ela deve andar. Aleluia. Então, se nós, irmãos, pegarmos as nossas crianças e fazer com que Deus faça parte desse ciclo da vida humana quando criança, é isso que os livros, os mestres aí dizem, né, que a criança de 1 ano até 3 é o período que ela aprende a falar e a andar. Dos 4 aos 6 é o período que ela começa a criar história, né? Ela formula um bocado de historinha que só ela entende, não é isso? Dos 6 aos 9 é o período de ir para a escola, aprender as primeiras coisinhas lá, é isso. Dos 11 em diante, aí começa já a ter a fase do adolescente, começa a ter os coleguinhas, aquela brincadeirazinha lá, aí chega o período da juventude, 17 anos, não é isso? 17 anos em diante, aí é o tempo de jovem, aquele corre todo de jovem, todo. Depois dos 25 a fase adulta, não é isso? Até os seus 40, dos 40 aos 60, né? A fase de adultos com um grau de responsabilidade bem mais elevado. Depois dos 60, terceira idade ou média idade, né? Isso tem a média idade e a terceira idade, de acordo com aqueles que dividem, geralmente dividem o ciclo humano nesses 5 pontos aí, para a glória de Deus. Mas quando criança, se faz necessário ensinar o caminho que essa criança deve andar. Lembre-se, a criança, ela está na fase de aprender. Eu vi certa feita que o caráter, ele é formado nessa idade aí, até quando a criança chega até os seus 9 anos, é formado o seu caráter. Vai mudar pouquíssimas coisas depois disso aí. Vai aperfeiçoar outras, vai aprender alguma outra coisa, mas a base toda vai ser
essa daí. Então se faz necessário ter uma boa base, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, tá certo? Orientá-la. E nós, como cremos e somos cristãos, ensinar os nossos filhos que Deus é o Criador dos céus, que Deus é o Criador da terra, que Deus é o Criador de todas as coisas que neles há. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ensiná-las para que elas não sejam num futuro, tirado Deus de dentro delas, mas ensina no caminho que elas devem andar, porque quando elas crescer, não irão se desviar dele. Deixa eu dar um conselho para você que é papai, para você que é mamãe: não deixe seu filho em casa sem trazer para a igreja. Não deixe. Traga para os cultos, faça ele sentar e ouvir um pouco, o pouco que ele escuta ele guarda. Quantos filhos não brincam de pastor em casa? E sabe por que eles brincam de pastor? Porque ele vê a figura de um pastor na igreja. Porque alguns filhos brincam de pregador e cantor em casa, porque eles veem os cantores, os pregadores na igreja. Leva ele para um outro lugar para ver se quando ele chegar em casa ele não vai querer brincar daquilo que ele viu lá, porque é o meio social que ele convive que vai formando ele. Então vem para a igreja e deixa teu filho sozinho em casa para tu ver o que é que vai acontecer quando ele for crescendo, e que você quiser trazer ele para o caminho do Senhor, já vai ser tarde. Aí vai chorar nos círculos de oração, vai chorar nas consagrações, vai orar dia e noite para que o filho volte para o caminho do Senhor. Porque o tempo de ensinar é enquanto eles são crianças. Olha aqui, não deixa Deus fora do período, do círculo da vida humana, infância. A infância, para alguns escritores aí, teóricos, 3 fases: a primeira fase, a segunda fase e a terceira, dos 1 ao 3, do 3 aos 6 e dos 6 aos 9. Então ensina essa criança, fala de Deus para ela, permita ela brincar. Não queira fazer da sua criança um adulto antes do tempo, não apresse o ciclo, não. Vista ele como criança, trate ele como criança, agora mostrando a ele que existe um ser, existe um Deus que merece o nosso louvor, a nossa adoração, e só a ele devemos prestar culto. Temos sim uma cultura cristã, somos cristãos, cremos no cristianismo, cremos num Cristo que morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para um dia irmos morar com ele. E tua criança precisa saber disso. Tua criança precisa saber disso. Já basta o bombardeio que a internet está jogando em cima dessas crianças, já basta o que a televisão joga em cima dessas crianças, os desenhos desanimados, que não é animado, que a maioria dos desenhos são desanimados, que só leva a criança para o lado errado, para as coisas que não prestam, respondões, malcriados. E nós precisamos acordar, envolver Deus nesse período do ciclo da vida humana dos nossos filhos, enquanto eles são crianças. Traz para a igreja. Não vou levar o bichinho hoje para a igreja não, porque o bichinho hoje não quer ir. Não, ele é criança. Traz ele com você, sim, ensine, mostre o valor da casa de Deus para ele, mostre o valor de estar na igreja cultuando a Deus, mostre o valor de louvar a Deus, mostre o valor de servir a Deus, e ensina a ele como pedir as coisas a Deus, ensina a ele a agradecer as coisas que Deus dá a ele, para que ele entenda que nós somos dependentes de Deus em todas as fases da vida. Amém? Tempo de jovens, vamos lá, Eclesiastes capítulo 22, queria ver um jovem lendo aí hoje à noite. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, bem pertinho aí de Provérbios, não é isso? A nossa Bíblia cristã. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, vamos lá, qual é o jovem que vai ler? Um moço, um rapaz? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho deles contentamento. Amém, irmãos. Tempo de juventude, tempo de jovem, mocidade. É a fase do sem limite, do sem lei.
do pode tudo, do vale tudo. Não. É um tempo de lembrar-se de Deus, lembrar-se do seu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não, irmão, é porque ele é jovem. Jovem é assim mesmo. Jovem gosta de festa, jovem gosta de farra, jovem gosta de estar ficando. Ei, que conversa é essa, rapaz? Olha o que a Bíblia ensina nesse período de ciclo de vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Isso não vai impedir de você ser feliz. Isso aqui eu digo direto com os jovens, né? Isso não vai impedir de você brincar, de você ser feliz, de você festejar, de você conhecer outros jovens, de você namorar, noivar, casar. Agora tudo num padrão de Deus, aleluia. Se tem o padrão FIFA aí para os jogos de futebol, na vida cristã tem o padrão Bíblia para todas as coisas na vida cristã. Tem o padrão Deus para nós. Deus se agrada disso. Deus se agrada do que eu estou fazendo. Tem as leis, irmãos, tem as leis. Jovem, adolescente, comete um crime, não é condenado no sentido de pena de morte, de prisão, vai para um lugar de recuperação, porque diz que a mente do jovem é muito confundida, ela se confunde muito, para eles tudo é natural, é normal, não é isso? É o período de mudança ali de faixa etária, e alguns ficam meio rebeldes dentro de casa com os pais. Cuidado com essa doutrinação aí errônea. Não, isso é natural do jovem. Sabe o que é que a Bíblia diz? Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias de vida sobre a terra. Isso é que é o padrão Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida sobre a terra. Negócio não é porque é na adolescência, mas é jovem. Aí jovem se revolta com tudo e quer gritar pai e quer gritar mãe. Isso é um padrão extra bíblico, porque o padrão Bíblia diz o seguinte: honra teu pai, honra tua mãe, porque aí os teus dias vai ser prolongado na terra. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Então, para toda a faixa etária, para todo o ciclo humano, da vida humana, Deus é para estar presente. Se Deus viu Jeremias antes dele existir, se Deus olhava para o salmista ainda uniforme, se Deus orientou o escritor Salomão para escrever que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, se Salomão escreve Eclesiastes, né, isso, dizendo que os jovens devem lembrar de Deus no tempo da sua mocidade, este é o padrão que Deus quer para o homem. Em todo tempo. Honrar Deus, respeitar Deus, ter Deus e honrá-lo. Aleluia. Porque Deus não desampara os seus. Deus não desampara quem o busca. Deus não abandona aquele que se dedica a Ele, que teme. Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus e se apartar do mal. Esse é o princípio da sabedoria. Saber que fomos criados por um ser supremo, soberano, que está acima de tudo e de todos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E saber que a cada dia é uma dádiva que Ele nos dá. Eu gosto de dizer que viver é bom demais. E cada dia que vivemos é uma dádiva de Deus para nós. Então desfrutemos, porque este foi o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele, porque Deus nos deu a honra de viver este dia. Aleluia! Glórias a Deus. Então, em toda fase, honrar a Deus, ter Deus, chamar Deus para o momento da vida, envolver Deus em nosso dia a dia.
quando ficamos adultos. Vamos lá, Salmo de número 128. Salmo de número 128, versículo 1 e 2. O homem que tem Deus, irmãos, o homem que serve a Deus e que honra a Deus. Olha só, Salmo 128, versículo 1 e 2, quem lê? Alguém lê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e dirá: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O homem adulto aqui, aleluia, Deus fazendo parte dessa faixa, desse ciclo de vida humana, na fase adulta. Na fase de ser pai, de ser mãe, de trabalhar, de providenciar para casa. Aí o que é que o salmista feliz da vida vai dizer aqui? Bem-aventurado, bem feliz, mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Lembra que este homem aqui um dia foi criança? E quando criança alguém ensinou o caminho que ele deveria andar, e quando ele crescesse ele não iria se desviar dele. Ele agora está adulto e a Bíblia está dizendo para ele: você é mais do que feliz, rapaz, porque você teme a Deus e anda nos seus caminhos. Aleluia, aleluia. Deus fazendo parte disto, Deus fazendo parte deste momento da vida. Glórias a Deus. Aleluia. Então não podemos deixar Deus fora de nenhum momento do ciclo da nossa vida. Dividam ela em 5 partes, em 6 partes, em 12 partes, em 4 partes, como os teóricos queiram dividi-la. Do jeito que dividi-la, Deus tem que estar presente em todas as partes, para que sejamos felizes e bem-aventurados. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, né? Maldito o homem que confia no homem. Falando da confiança do homem em si mesmo, nós devemos confiar em quem? Em Deus. Aleluia. Porque o amanhã pertence a Ele, o daqui a pouco não pertence a nós. Eu gosto de dizer que nós desfrutamos do passado, temos lembranças do passado, desfrutamos do presente momento e entregamos e confiamos em Deus pelo futuro, porque o amanhã só pertence a Ele. O passado eu vivi e dele eu só tenho lembranças boas, às vezes não tão boas, às vezes ruins mesmo, momentos que se eu pudesse apagaria da minha vida, passaria um borrão lá e não lembraria mais deles. Desfrutamos do momento presente, que é o já, que é o agora, e devemos desfrutar mesmo com toda a força, porque viver é bom e bom demais. Vida é um dom, não é isso? É uma dádiva de Deus. Vida é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para o homem. Então devemos desfrutar do momento presente, desfrutar com toda a força que a gente tiver. Sorria quando tiver que sorrir, chore quando tiver de chorar, grite quando tiver que gritar, aleluia. Mas não deixe de viver o momento, não deixe de viver o presente, porque é Deus quem está facultando esse momento a você. Todo ser humano tem medo, sim ou não? Todo ser humano se ira, sim ou não? Todo ser humano se alegra, todo ser humano se entristece. São sentidos naturais do ser humano. Todos têm isso. Então se é o momento de chorar, para que ter vergonha de chorar? Chora, rapaz. Chora. Não, agora o momento é de sorrir. Sorria. Ah, mas quando chega as pessoas dizem: rapaz, fulano ri com gosto, viu? Tem gente dá cada gargalhada, né? Ri com gosto. Ria para sorrir, sorria. Porque há o tempo de rir
e ao tempo de prantear, ao tempo de juntar e o tempo de espalhar, ao tempo de abraçar e ao tempo de não abraçar, não é isso? Não é? Eclesiastes não diz isso para a gente? Está aí um período que nós não estamos podendo nos abraçar, né? Podemos nem apertar a mão, mas abraçar. Eu vi um dia desse uma filha abraçando as pernas da mãe, disse: não posso abraçar. Geral se abaixou, se ajoelhou e abraçou as pernas da mãe, disse: vou abraçar as pernas, que eu estou com saudade de dar um abraço na minha mãe. Aproveite, meu irmão, o tempo presente. E o amanhã, pastor, e o daqui a pouco? Esse aí pertence a Deus. E Deus já disse isso. Para que estar preocupado com o amanhã? Com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber? Olha para as aves dos céus. Não fiam, tecer, e Deus cuida delas. Aleluia. Olha para as relvas do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a eles. Deus cuidará, Deus dará o pão de cada dia, Deus suprirá as necessidades. Dia de amanhã não nos pertence, vivamos o hoje. E deixa Deus tomar conta do nosso futuro, nos preparando sim, abraçando as oportunidades que Ele nos dá. Não deixando passar as oportunidades que nos vêm, mas sim nos preparando para este futuro. Se eu vou ter, não sei, mas eu vou me preparar. Deus está dando oportunidade, amém. Eu não sei até que dia Deus vai me permitir ficar aqui, nós não sabemos. Então, enquanto estivermos aqui, vivamos achando bom e glorificando e agradando o dono da vida. Porque a velhice vai chegar. Vamos para a velhice? Salmo 92, versículo 12. Vê lá que a gente pegou ainda antes de ser formado no ventre. Passamos a sendo um embrião. Chegamos criança, jovem, adulto, agora na velhice, terceira idade. O idoso na velhice ainda darão frutos. Vamos lá, Salmo 92, versículo 12, deixa eu ler. O único ancião que tem aqui sou eu, deixa eu ler. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha só que promessa linda: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aleluia! Que conversa, meu irmão, chegar na terceira idade e se trancar dentro de um quarto, se trancar dentro de uma casa, dizendo: não tenho mais esperança, estou chegando ao fim de vida, vou morrer. Que conversa é essa? Evita depressão, evita solidão, vai trabalhar para o Senhor. O velho na sua velhice ainda darão frutos. Aleluia! Aleluia! Você ainda tem o que dar para o Senhor, você ainda tem o que oferecer para os mais jovens que estão chegando. Eu sempre trouxe essa frase comigo, desde a minha juventude, desde muito cedo, com a experiência dos mais velhos e com a força dos jovens, eu farei qualquer coisa, dentro das limitações humanas. Com a experiência dos mais velhos, que já passaram o caminho, e com a força, o vigor dos jovens, nós faremos. Os anciãos vão nos orientando com a experiência da vida vivida. Aleluia, aleluia. Não podemos ser, permita aí essa frasezinha, não sejamos crentes basilais, né? Não sejamos crentes basilais. Passa comigo, vamos para o reino, vamos para o palácio, lá eu vou cuidar de você. Davi dizendo a ele, ele disse: teu servo já é de 80 anos, não tem mais prazer no que comer, no que ouvir, os cânticos, sei mais de quantos dias, perdeu a esperança de vida, perdeu o paladar, perdeu o prazer de ouvir músicas, hinos.
Caleb com 85 disse: ei Josué, me dá as terras que Deus me prometeu, e tu és minha testemunha quando Deus falou através de Moisés, dizendo que as campinas seriam minhas. Então me dá, porque eu conservei comigo até hoje as mesmas forças. 45 anos depois ele estava dizendo: eu tenho as mesmas forças ainda para que tu me dá a terra. Ô cabo arrochado! Não perdeu o vigor, não perdeu a esperança, não perdeu o desejo. Creu na promessa, disse: me dá o que Deus me prometeu, não abro mão não. Guardei, conservo o mesmo vigor. E tomou conta da terra. E recebeu a herança. Então o velho na sua velhice, irmão, darão frutos. Que conversa é essa? De guardar a Bíblia no armário? Que conversa é essa de guardar os playbacks e não louvar mais a Deus? Que conversa é essa de não querer pregar mais porque está ficando velho? Ei, deixa eu te dar um conselho hoje à noite, você da terceira idade, você ainda tem fruto para dar na obra de Deus. Nós os mais jovens queremos ouvir a tua experiência, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, para que nós sejamos edificados por elas. Aleluia! Receba renovo de Deus na tua vida. Receba a renovação da parte de Deus, porque os velhos na sua velhice ainda darão frutos. Aleluia! E depois da velhice, o que é que vem? Morte. Mas prestou atenção? Meu avô já dizia: quem não vai de novo, de velho não passa. Quem não vai de novo, de velho não passa. Chega a morte. E Deus nos abandona na morte? João capítulo 11, vamos lá, versículo 25 e 26, para a gente caminhar para o fim. O Deus presente em todos os ciclos da vida humana. Quem lê para a gente? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Vamos um obreiro aí, um obreiro, bem rapidinho. Vamos lá? Esperar um obreiro ler, irmãos. Isso. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem diz amém, irmãos? Quem disse que Deus te abandona na morte, rapaz? Quem foi que disse que com morte acaba tudo? Olha o que é que Deus está dizendo aqui: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Aleluia, até na hora da morte o Senhor faz parte do momento da nossa vida, do ciclo humano de vida. Para quem não tem esperança, termina aí. Para quem não tem esperança, termina aí. Aleluia. Com a morte acaba tudo, termina todas as coisas. Mas o que foi que Paulo disse para a gente no início dessa palavra? Aleluia. Paulo disse para nós assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para Paulo a morte não é o fim. Para Cristo a morte não é o fim, porque ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então tem um outro ciclo da vida humana, ainda tem outro ciclo a se cumprir. Que ciclo é esse, irmão? O ciclo, irmão, da vida eterna. Aleluia. Abra aí João capítulo 14, para a gente encerrar. Deus presente em todos os ciclos da vida humana. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede
também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, ele já foi, aleluia, virei outra vez, ele está voltando, e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, aleluia, aleluia. Até após a morte ele estará conosco. É promessa dele: eu venho buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. A morte pode ser o fim para quem não tem expectação e esperança, mas Paulo tinha expectação e esperança, aleluia. E esperança em quem? Em um Deus vivo, em um Deus que desde antes de sermos formados no ventre da mãe, ele já nos conhecia, ele já olhava para nós no útero, no ventre da nossa mãe, e nos acompanhou por todos os ciclos da vida. E quando a morte chegou, ele disse: eu estou aqui com você e vou te levar para morar comigo eternamente. Deixa eu ler um versículo e a gente encerra. Isaías capítulo 57, versículo 2. Isaías capítulo 57, versículo 2. Olha o que é que ele diz para nós, para a gente encerrar. Glórias a Deus, aleluia. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Que promessa maravilhosa! Os que andam em retidão, irmãos, entrarão para o descanso nas camas. Aleluia! O Senhor nos levará para o descanso eterno, para a vida eterna com Ele, aleluia. Como Paulo, tenhamos essa expectação e essa esperança, quer na vida, quer na morte. Deixe Deus ser glorificado na tua vida, deixe Deus fazer parte de cada momento da tua vida. Ah, irmão, eu já passei da fase de criança, sou um jovem, deixa Deus fazer parte da tua juventude. Ah, eu já saí da idade de jovem, agora sou um adulto, deixa Deus fazer parte da tua idade adulta. Ah, eu já sou um ancião, deixa Deus fazer parte desse período da terceira idade. Só não abra mão de viver com Deus. Aleluia. Quantos dizem amém comigo? Amém, graças a Deus.